Bem-vindos de volta a mais uma atualização. Começamos pelo Estreito de Hormuz, no Irã, onde, apesar de todas as reportagens da mídia dos Estados Unidos, da Axios em particular, dizendo que dezenas de milhões, milhões e milhões de barris de petróleo estão saindo pelo Estreito de Hormuz, o Irã está demonstrando que impõe seu controle sobre essa rota marítima estratégica pela força. O Irã acaba de lançar mísseis de cruzeiro antinavio a partir de Bandar Abbas, no sudeste do país, mirando embarcações. É um local incomum, já que fica mais distante do Estreito de Hormuz do que outros pontos iranianos típicos de lançamento. E isso aconteceu quando um caça americano F-35 acionou seus sinais de emergência perto dos Emirados Árabes Unidos durante esses ataques iranianos com munições disparadas de Bandar Ejazk em direção ao Estreito de Hormuz. O caça foi forçado a pousar nos Emirados Árabes Unidos. Agora, precisamos falar sobre os relatos do enorme sucesso dos Estados Unidos em sua operação furtiva. Segundo Barak Ravid, repórter da Unidade 8200 do Mossad e ex-agente que virou jornalista, cerca de 40 navios-tanque atravessaram o Estreito de Hormuz, entrando e saindo durante a noite de sexta-feira pelo Canal Profundo do Sul. Cerca de 16 milhões de barris de petróleo saíram do estreito por esse canal sul. Três autoridades dos Estados Unidos disseram a ele: "Bem, há alguns problemas com esses relatos." Segundo o Dropsite News, eles analisaram os dados da Kepler e descobriram que, na verdade, nenhum navio-tanque saiu do Estreito de Hormuz durante aquele período. E aqui está o relatório completo. Os dados de rastreamento de embarcações Kepler mostram 0 travessias de navios-tanque de oeste para leste na sexta-feira e 0 barris de petróleo saindo pelo estreito, destacando a enorme diferença entre as alegações de Washington e o tráfego que pode ser observado de forma independente. Agora, isso fica ainda pior para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não só não conseguem esconder seu bloqueio ineficaz, como também não conseguem esconder o fato de que, de fato, continuam seguindo um caminho rumo à guerra no mundo todo. Com o Irã, um novo acordo com o Catar, de 4 bilhões e meio de dólares para aeronaves-tanque, levantou dúvidas sobre seu objetivo. Por que o Catar precisa desses KC-46A, desses motores turbofan PW40-102, de 10 sistemas de alerta de radar ANU ALF-109A, 15 conjuntos transmissores a laser Guardian e de outros equipamentos? Segundo o Irã, tudo isso está sendo usado para os propósitos de outra fase da guerra. Agora, o Irã alertou os estados do Golfo contra ajudar os militares dos Estados Unidos. O chefe de Estado-Maior, Ali Abulani, diz que qualquer ajuda ou facilitação às forças americanas será considerada participação ao lado delas. Em uma publicação nas redes sociais, ele disse que os países na costa sul do Golfo, que declararam publicamente que não permitiriam que Washington usasse seu território contra o Irã, deveriam saber que nada escapa à nossa atenção. Isso cria uma dinâmica interessante, porque o Irã não está apenas dizendo que está pronto para retaliar preventivamente contra países que continuam abrigando, por exemplo, aviões-tanque de reabastecimento, algo essencial para um futuro ataque aéreo dos Estados Unidos ao Irã. Há também o fato de que o Catar enfrenta graves problemas econômicos próprios. Segundo uma reportagem do The Cradle, citando o Financial Times, o país está cortando 30% do orçamento governamental, enquanto sua receita com gás natural liquefeito desaba. A reportagem acrescenta que Doha também está considerando novos cortes para lidar com as consequências da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Fixou seu orçamento em cerca de 61 bilhões de dólares, mas não foi divulgado o quanto os cortes nos departamentos vão reduzi-lo. Entre os outros 6 estados do Golfo, o Catar enfrenta a queda mais acentuada em 2026, uma redução de 8,6% na produção total. E por quê? Bem, porque o Irã devastou completamente Ras Laffan, que processa mais exportações de gás natural liquefeito do que qualquer outra instalação no mundo.
O local foi atingido por drones e mísseis iranianos em fevereiro, 4 dias depois do início da guerra. Então, o Catar está enfrentando grandes problemas. E essa guerra econômica deve trazer ainda mais problemas por causa da Arábia Saudita, outro polo de abastecimento dos aviões-tanque dos Estados Unidos. E muitos relatos têm dito que houve uma transferência de equipamentos militares e ativos dos Estados Unidos para a Arábia Saudita, saindo da Jordânia e de outras bases americanas destruídas, como no Kuwait. Mas as exportações visíveis de petróleo da Arábia Saudita despencaram para cerca de apenas 2 milhões de barris por dia em agosto, segundo os dados mais recentes da CLE. Isso acontece porque a guerra contra o Irã e a consequente interrupção em importantes rotas marítimas do Golfo e do Mar Vermelho estão limitando a capacidade do reino de transportar petróleo bruto. O volume caiu de cerca de 2,7 milhões de barris por dia em julho, uma queda de 56% em um único mês, desde que o Ansar Allah anunciou seu bloqueio em 20 de julho. Então, a guerra contra o Irã prejudicou o transporte e o comércio de petróleo saudita, e o Ansar Allah também está fazendo isso. E agora os estados do Golfo estão enfraquecendo ainda mais a operação econômica sufocante dos Estados Unidos contra o Irã, ao procurar discretamente o Irã para novos acordos de segurança. Isso é agora uma consequência direta, segundo Mohammad Ghalibaf, presidente do parlamento iraniano, da guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Recebemos inúmeras mensagens de países vizinhos sobre a criação de novos acordos de segurança e cooperação econômica na região. Os Estados Unidos colocaram a segurança de todos os seus aliados em tamanho risco, por meio de intimidação e de puro desprezo pelos interesses deles, em nome de Israel. Eles viram, por um breve momento, toda a sua existência em jogo. Então, os países do Golfo, entre eles os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e, em especial, a Arábia Saudita, procuraram o Irã para estabelecer acordos de segurança independentes, longe dos Estados Unidos. E para muitos que chamam Masoud Pezeshkian do Irã de moderado, alguém que poderia enfraquecer facções mais militantes no governo iraniano, o Irã afirma que o mundo aprovou sua vitória sobre os Estados Unidos, segundo The Hill. A publicação cita comentários de Masoud Pezeshkian, dizendo que a guerra entre os Estados Unidos e o Irã deveria simplesmente terminar agora, porque o mundo aceitou a vitória do Irã no conflito. O mundo inteiro aprovou nossa vitória, e os Estados Unidos são odiados, disse ele à agência de notícias IRNA. E isso é uma resposta ao apelo de Trump para intensificar a guerra econômica contra o Irã, a fim de estrangulá-lo e, como Scott Bessent disse mais cedo, inspirar a população a promover uma mudança de regime no país. Então, o que tudo isso diz sobre o estado atual da guerra? Bem, primeiro, diz que, na verdade, segundo os relatos, o Irã não está tendo dificuldade para impor seu bloqueio e seu controle sobre o Estreito de Hormuz. Isso mostraria que, com sua integridade territorial e sua soberania, o país continua impondo um limite de 0 petroleiros no estreito. E isso contradiz as tentativas de Barack Ravid e do governo Trump de manipular o mercado e dizer o contrário. Isso também contradiz a ideia divulgada pela Axios, há poucos dias, de que o Estreito de Hormuz não está apenas sendo reaberto, mas de que os Estados Unidos têm uma operação secreta que está conseguindo escapar do fogo de mísseis e drones iranianos e permitindo que todas essas dezenas de milhões de barris de petróleo saiam do estreito. Bem, não são apenas os dados da Kepler que contradizem isso. As ações do Irã, ao conseguir lançar seus mísseis e drones de várias posições de lançamento ainda mais distantes da área do Estreito de Hormuz, em direção a embarcações, também mostram que, tanto pelos números quanto pelas ações do Irã, a situação no Estreito de Hormuz é, na verdade, exatamente o oposto do que os Estados Unidos dizem. E agora, o que isso significa para a guerra, quando os países do Golfo começam a sinalizar ao Irã que não querem se ver de novo numa situação em que são o centro do conflito?
Bem, isso mostra que o prestígio e a hegemonia dos Estados Unidos na região só continuam se deteriorando. Quando os Emirados Árabes Unidos, especialmente os Emirados, que são um grande parceiro dos Estados Unidos e de Israel, tentaram desde o início desta guerra ser seu principal parceiro no Golfo contra o Irã. Quando eles procuram o Irã para chegar a um acordo de segurança independente, isso significa que há grandes problemas para o Golfo em geral quanto ao que seria uma futura guerra contra o Irã. Os sinais estão claros. Os Estados Unidos estão sem interceptadores. Os Estados Unidos estão sem munições de longo alcance. Se recomeçassem uma guerra, não conseguiriam fornecer interceptadores a nenhum desses dois estados do Golfo para defendê-los, nem dar a eles capacidades ofensivas que permitissem sequer causar danos ao Irã. Chegou-se ao ponto de esses estados do Golfo, que operam como bases militares satélites dos Estados Unidos, terem se tornado, no fim das contas, inúteis nesse aspecto. E agora são suas economias, é sua própria linha de sobrevivência econômica, que correm o maior risco de sofrer. E estamos vendo isso nos dados que vêm do Catar e da Arábia Saudita. A produção de petróleo e a distribuição de gás foram muito reduzidas, causando contração econômica. Essa contração econômica vem sendo discutida há muitos meses na região do Golfo, por causa dos danos enormes que foram causados, não apenas a instalações de energia e bases dos Estados Unidos, mas, de modo geral, a capacidade desses países, que não têm economias diversificadas, de funcionar na economia global. E o que significa, então, para os países do Golfo, buscar uma parceria mais profunda com o Irã na área de segurança? Bem, significa que o mundo multipolar tende a ficar ainda mais forte. Porque apesar da falta de confiança que o Irã tem em qualquer um desses estados, e no fim das contas não haverá motivo para confiar neles, eles atuaram como satélites do poder militar dos Estados Unidos, de sua projeção de poder e de sua agressão, durante toda esta guerra e antes dela. Mas isso vai fortalecer o mundo multipolar. Se esses países do Golfo estão buscando o Irã para estabelecer acordos de segurança independentes, pode ter certeza de que também estão buscando a Rússia e a China, garantindo a elas que esses acordos de segurança independentes só vão ampliar a capacidade de Rússia e China negociarem com os estados do Golfo sob arranjos políticos e militares mais seguros e mais confiáveis para proteger seus ativos. Então, isso tende a enfraquecer não apenas a posição militar dos Estados Unidos, que neste momento é realmente o único apoio que o país ainda tem como império. Também será a facada pelas costas, ou o golpe final, na hegemonia econômica dos Estados Unidos na região, que já vem diminuindo há algum tempo e que, no fim das contas, foi devastada pelas enormes consequências da guerra, especialmente no setor de energia. Então devemos esperar ver mais disso no futuro. O Irã observou que tem o direito, em resposta à guerra econômica, de lançar um ataque preventivo se entender que isso vai garantir sua vitória final. O fato de autoridades da Mossad estarem dizendo que deveríamos encerrar a guerra, não de forma passiva, mas declarando vitória, eu acho que mostra e demonstra onde o Irã está neste momento. Enquanto isso, os Estados Unidos, Trump, J.D., Vance e os arquitetos dessa guerra em Washington estão todos cantando outra música, focados na guerra econômica e tentando se apressar para fazer mais preparativos, como demonstra o acordo com o Catar para aviões-tanque de reabastecimento, para outra rodada de ataques. E Trump disse que bombardeios não estão descartados na atual abordagem dos Estados Unidos em relação ao Irã, embora o foco esteja mais na guerra econômica. Mas, mesmo tendo dito isso, precisamos entender que qualquer campanha de bombardeios que seja retomada provavelmente terá alcance limitado diante da grande escassez de munições e do possível impacto que uma nova guerra teria sobre a economia global. O governo Trump está avançando rapidamente rumo às eleições de meio de mandato. O Partido Republicano não quer ver uma derrota avassaladora nessas eleições. Então é provável que vejamos, até novembro, talvez até um pouco depois,
uma tentativa de administrar essa guerra de formas que reduzam a cobertura da imprensa, as notícias. É por isso que você não ouve falar do F-35 emitindo alertas. É por isso que você não ouve falar do Irã disparando contra embarcações no Estreito de Hormuz e fazendo elas voltarem. É por isso que há notícias falsas sobre petroleiros saindo do Estreito de Hormuz, transportando milhões e milhões de barris por dia, quando isso é, na verdade, ficção. É porque, neste momento, o governo Trump está numa grande campanha de relações públicas para tentar mitigar o impacto desta guerra, que está tendo grandes consequências para os preços em geral nos Estados Unidos. Uma alta de preços. Agora, há uma guerra comercial com o Canadá se intensificando, o que provavelmente vai aumentar ainda mais os preços nos Estados Unidos. O diesel está em torno de $5,50 por galão. E isso pode subir nos próximos dias, à medida que o mercado começa a reagir com força às postagens de Trump no Truth Social, aos relatórios e comentários do governo Trump, e claro, ao fato de Barack Ravid, da Axios, afirmar sempre, e com frequência, que algum tipo de avanço está acontecendo no Estreito de Hormuz. O tempo vai passar, e o tempo não está do lado dos Estados Unidos, que tiveram uma saída durante o memorando de entendimento, para tentar, de fato, chegar a um cessar-fogo permanente e ao fim da guerra. Mas tinha que ser nos termos iranianos, e isso é algo que o Império dos Estados Unidos simplesmente não podia aceitar. Então essa é, de fato, uma grande crise. Hoje foi publicada uma carta no The Guardian, assinada por vários acadêmicos, inclusive alguns que seriam chamados de progressistas, e muito anti-establishment, como Mumia Abu-Jamal, um prisioneiro político nos Estados Unidos, Judith Butler e outros, como Robin D. G. Kelly. Todos eles são intelectuais e ativistas respeitados. Eles disseram que os iranianos estão, por assim dizer, entre as duas lâminas de uma tesoura. De um lado, o que eles chamaram de regime iraniano, do outro, a guerra de agressão dos Estados Unidos. Mas, na verdade, são os Estados Unidos. É o Império dos Estados-Unidos, que está preso entre as lâminas de uma tesoura. De um lado, seu próprio belicismo, que causa um enorme impacto econômico não só no mundo, mas também nele mesmo e na população que ele tanto precisa controlar para seguir adiante com seus projetos imperiais. E do outro lado, a resistência na região, que só faz esse impacto da guerra se agravar cada vez mais. É o Império dos Estados Unidos que está preso entre essas duas coisas. Os iranianos têm muita clareza sobre o que querem. Querem o fim da guerra nos seus próprios termos. Querem justiça para aqueles que foram mortos. Querem reparações de guerra. Eles querem o fim dos combates em todas as frentes. E querem que sua soberania sobre o Estreito de Hormuz seja respeitada e que um acordo com Omã seja conduzido sem influência dos Estados Unidos. Agora, sob Trump, os Estados Unidos estão tentando bombardear Omã se o acordo não for considerado bom o bastante. Estão enviando fortes sinais de pressão pública, sem falar no que quer que esteja acontecendo nos bastidores, em privado, e que nós não vemos. Então, no geral, os iranianos sabem o que querem. Eles estão nas ruas todos os dias, protestando e se manifestando. Na verdade, o Império dos Estados Unidos é que precisa ser o foco, neste momento, para aqueles que estão olhando para esta guerra. Porque é o Império dos Estados Unidos que se recusa a encerrá-la, que continua nesse caminho. E os relatórios de hoje mostram que esse caminho tem consequências enormes. Os países do Golfo estão diante de um declínio catastrófico, talvez até de uma trajetória rumo ao seu completo fim. Porque, sejamos honestos, monarquias não costumam durar para sempre. Na verdade, monarquias como as que vemos no Golfo tendem a ser incrivelmente passageiras, especialmente quando não são dominantes, como foram as monarquias ocidentais na era feudal e no início da era imperial expansionista do capital europeu. Não, estes são os estados do Golfo, completamente dependentes dos Estados Unidos no campo militar,
em dezenas de bilhões, talvez centenas de bilhões de dólares. Lembre-se, para o governo Trump, para o próprio Donald Trump, os estados do Golfo são a meca, por falta de um termo melhor, da dominação dos Estados Unidos na região, tanto financeira quanto militar. Eles promovem os acordos de Abraão para normalizar as relações com Israel e promovem todos esses acordos com os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, entre outros, em torno de investimentos. Tudo isso foi por água abaixo para satisfazer os sionistas, os neoconservadores belicistas e, claro, todos aqueles que lucram com a guerra sem fim. E, portanto, sacrificar tudo isso por uma guerra contra o Irã, que só levou à derrota, vai entrar para os livros de história como um dos principais marcos de quando o fim do Império dos Estados Unidos começou a se desenrolar. Estamos nesse processo, e não é um movimento único. Não é um evento isolado. E acho que alguns interpretaram mal a análise feita nesse programa, como se estivéssemos falando de um único evento, um único soco, um golpe de nocaute, certo? Como Muhammad Ali contra George Foreman, por exemplo. Não. Na verdade, isso é um processo. E de fato, se parece mais com Muhammad Ali e George Foreman, porque é a resistência, é o mundo multipolar, que está levando muitos golpes de um império dos Estados Unidos em descontrole. Mas esse processo de declínio que estamos vendo agora, na Ásia Ocidental, da hegemonia dos Estados Unidos, levou o Irã a desferir um grande golpe contra o império dos Estados Unidos. E o resto do mundo agora tem grandes oportunidades de seguir adiante, desferindo seus próprios tipos de golpe, à sua própria maneira, para construir uma nova ordem. E é exatamente isso que está acontecendo. O prestígio, por exemplo, em relação à China, está no nível mais alto de todos os tempos. Agora, as populações dos países ocidentais veem a China de forma mais favorável do que os Estados Unidos. O mundo árabe, as populações africanas, nos mais de 50 estados de lá, todos já veem a China de forma mais favorável do que os Estados Unidos. O que não é surpresa, considerando a história dos Estados Unidos nesses países, nessas partes do mundo. Mas agora, Europa, Canadá. A China construiu um enorme prestígio com sua economia crescente e poderosa. A Rússia, com seu status de superioridade militar. E agora o Irã, com sua vitória sobre os Estados Unidos. E isso só tende a crescer, certo? Haverá mais desfechos como esse em outras partes do mundo, inclusive nesta região, que só reforçam isso. E também haverá retrocessos às vezes, o que significa que mais pessoas vão sofrer e que esse processo pode se prolongar. Mas, de novo, quando olhamos, por exemplo, para um gráfico do ciclo de expansão e recessão do capitalismo dos Estados Unidos, muitas vezes as pessoas dizem: bem, vocês não podem dizer que o capitalismo está em declínio ou morrendo, porque essas expansões e recessões fazem parte do seu processo geral. Mas se você olhar para o capitalismo dos Estados Unidos, essas expansões e recessões seguem, na verdade, uma trajetória descendente em termos do seu tamanho geral, da sua participação na economia mundial, e sua taxa de lucro de fato está caindo. Daí haver tanta dívida para sustentar esses lucros. Então, mais uma vez, temos que entender que haverá altas, haverá baixas, haverá refluxos, haverá fluxos dentro de um processo geral de mudança e transformação. Mas, no geral, esse processo de mudança e transformação está acontecendo. E os relatos de hoje indicam que essa mudança talvez esteja ocorrendo mais rápido do que nunca. Mais rápido do que aqueles que resistiram a ela. Aqueles monarcas do Golfo, aqueles satélites do Império dos Estados Unidos na Ásia Ocidental, e agora, aqueles que de fato puxam as alavancas em Washington e no regime sionista em Israel, imaginavam que ocorreria. Então, preparem-se todos. Estamos diante de uma jornada extremamente turbulenta, à medida que continuamos a cobrir a guerra com o Irã e também suas implicações globais, que seguem moldando profundamente o mundo ao nosso redor. O verão está apenas começando a chegar ao fim. E as maquinações políticas em Washington provavelmente vão ficar mais desesperadas
à medida que os ciclos eleitorais e os problemas econômicos, somados ao fato de o Irã estar consolidando seu poder, significam apenas que os Estados Unidos terão de agir mais rapidamente para tentar reverter esse resultado. Resultado que, por enquanto, não vou bancar o vidente nem fazer uma previsão, parece não apenas incrivelmente difícil, mas talvez impossível neste momento, dado o nível de preparação, firmeza e recursos que o Irã agora tem à sua disposição. São tempos muito interessantes. E estarei de volta com vocês muito em breve no próximo relatório e na próxima transmissão ao vivo, já que este é um programa diário. Mas não se esqueça de clicar no botão de curtir antes de sair. Isso ajuda a impulsionar o programa. E claro, todos os meios de apoiar este programa, Patreon, Substack, Buy Me a Coffee e muito mais, estão na descrição do vídeo abaixo. Vejo vocês na próxima transmissão ao vivo. Até lá. Tchau, tchau. Until then, bye-bye.